O Brasil saiu de um país que importava alimentos na década de 70 e hoje exporta para 1 bilhão e 100 mil pessoas ao redor do mundo. Foi o país que alimentou o mundo durante a pandemia, por exemplo. E o Brasil tem soluções na área energética, quando a gente pensa no hidrogênio verde, que o Brasil tem uma capacidade imensa de expandir e que é uma energia limpa, não tem as dificuldades que você pensa aí quando você pensa em eólica, em outros tipos de energia renováveis que ainda estão sendo desenvolvidos, mas que têm pouca escala. O Brasil tem as hidrelétricas, tem a matriz energética mais limpa do G20, tem capacidade de exportar energia também. Então, o Brasil tem sido percebido muito claramente como um país que traz soluções mais do que problemas. E às vezes isso na política externa pode ser até um problema. Você pode ver que Washington, os países que mais recebem atenção são o Irã, Venezuela, Cuba. São os caras que causam problema e muitas vezes eles não têm tanto tempo e energia para os países que estão trazendo soluções. Mas isso está mudando. E está mudando porque é um momento de transição que eu acho que a gente leu muito corretamente. Antes mesmo da pandemia, os movimentos que a gente fez de aproximação, de sinalização de possibilidade de abertura comercial, o Brasil se posicionou de uma forma ímpar para se beneficiar num processo que está ocorrendo agora, que é da reconstrução de todas as cadeias de produção. Mas na pandemia, por exemplo, você deve ter tido muito problema como assessor do Bolsonaro internacionalmente, porque o Bolsonaro ele foi na contramão de muito... É que aquilo, assim, de fato você tem dois universos. Tem o universo da imprensa e você tem o universo ali das relações oficiais. Os embaixadores em Brasília trabalham muito com dados. Então, sei lá, os caras falam, não, pô, o Bolsonaro atrasou a vacina. Será que atrasou? Começou em dezembro, eu lembro, foi dia 10 de dezembro no Reino Unido, primeira vacina. Em janeiro estava tendo vacinação aqui no Brasil. Na maior parte da Europa, na Alemanha, na França ainda não tinha. Então, pô, você está falando de um país de terceiro mundo, um país em desenvolvimento, um país que não está lá ainda no topo, que começou antes de muitos outros países. O Japão começou muito depois, a Alemanha começou muito depois. Aí quando você olhar o cronograma de vacinação aqui no Brasil, você vê que, pô, minha mãe, se ela está aqui e não está em Portugal, ela vai ser vacinada antes. Uma população muito maior, com desafio logístico muito maior, com regiões muito diferentes. Agora as pessoas pegavam, evidentemente, falas do presidente que eram muito mais voltadas à manutenção da liberdade, aí, até liberdades que são garantidas pela Constituição, liberdades da pessoa escolher se ela vai ou não, sobretudo pode se tratar de algo experimental. A própria Pfizer, por exemplo, eu acabei parando, fui convocado, mas não me levaram efetivamente na CPI da Covid, porque eu participei de negociações, de conversas com a Pfizer. E o motivo pelo qual eu participei é porque uma das coisas que eles falavam lá é que o contrato deveria ser submetido a uma corte de arbitragem internacional. Ou seja, não seria... Pfizer falava isso ou o governo brasileiro? Não, o contrato da Pfizer pedia isso. Uma das nossas condições é que qualquer disputa que se tenha em torno do contrato entre a Pfizer e o governo brasileiro ocorre em Nova York, ou seja, com as leis de Nova York, numa corte de arbitragem. Então isso era algo a ser negociado. Será que a gente vai ceder a nossa soberania e aceitar que qualquer disputa que a gente tenha acerca desse contrato ocorra num território que é desconhecido por nós? A gente vai ter que contratar uma banca internacional, etc. Havia possibilidade, talvez, de fazer isso. A gente faz isso com a aviação civil, a Embraer usa muito esse tipo de arbitragem. Mas era uma coisa a ser analisada.